com futebol comigo, beleza? Meu nome é Vamos Ferreira, esse canal Vulfute. Bora falar aqui de Vasco 3, Sport Recife 2, Campeonato Brasileiro. Falar da vitória do nosso Vasco. Uma vitória que nos dá um alívio, uma vitória que tira o Vasco da zona do rebaixamento. E eu vou resumir essa vitória de hoje, muito importante, com mais sorte do que juízo, porque, na minha opinião, o Vasco não fez uma boa partida. Mas em situações como essa, do qual o Vasco está na zona do rebaixamento, é necessário vencer. E o Vasco venceu. Ponto. Mas é necessário também falar de como o Vasco, às vezes, ele flerta muito com o desespero. É impressionante como a gente só tem paz depois que rola o apito final. O Vasco tem chance de matar o jogo, o Vasco tem chance de ampliar o placar. Bom, e Diniz, aqui, né, vai uma crítica de novo. Você precisa fazer a leitura do jogo, meu filho. Você precisa entender que, da mesma forma que você quer pontuar, o adversário também quer. E na situação tanto que o Sport está aí, que o Vasco está na zona do rebaixamento, só a vitória interessa. Você não vai ter o seu adversário dando a bola para você jogar durante toda a segunda etapa e vai ficar só olhando. Se a gente, hoje, que foi para essa partida, precisando apenas de uma vitória para poder sair da zona do rebaixamento, quem dirá o Sport? Então, um empate hoje lá, cara, viria com gosto de derrota, de goleada sofrida, porque o Vasco teve muitas oportunidades de ampliar o placar, né, o marcador, durante os 90 minutos, mas o que a gente viu na segunda etapa? Um Vasco bem baixo. Mas dito isso, se inscreva no canal, ative o sininho, embora. Bom, o time que foi a campo praticamente foi a mesma equipe que jogou no meio de semana contra o Botafogo, uma partida que já trouxe pra gente um pouquinho mais de esperança para essa rodada do final de semana de Campeonato Brasileiro, porque a gente estava preocupado com o jogo do meio de semana, por conta dos resultados ruins, por conta da partida patética que foi contra o Corinthians, né? Aí, jogo contra o Botafogo, um caso à parte, outra competição, jogamos bem, ok, merecemos até ter saído com um resultado melhor. Então isso fez com que o torcedor ficasse um pouco mais animado, né, jogando contra o Sport, que não vence em casa há bastante tempo, né? Isso deu um pouco mais de ânimo para o torcedor vascaíno acreditar na vitória, né? Enfim, e conforme a rodada foi andando, a rodada foi proporcionando aquilo. O Juventude, por exemplo, venceu no sábado, já colocou o Vasco de volta na zona do rebaixamento. O Vitória já havia vencido e também já tinha saído, ou seja, estava tudo, né, jogando ainda mais pressão para essa partida contra o Sport. Mas o Vasco conseguiu vencer, isso é um ponto importante. Já começou ali por volta dos 8 minutos, né, Nuno Moreira abrindo o placar para o Vasco da Gama. Bom, é o Nuno Moreira que chegou aí ao seu 6º gol, né? Ele que tem 6 gols com a camisa do Vasco e 7 assistências. Hoje, para mim, ele foi um dos melhores em campo até o momento que esteve, né? Eu não gostei muito da partida do Coutinho. O Raia também fez uma das piores partidas vestindo a camisa do Vasco, né? Ainda mais sob o comando do Diniz, que é quem conseguiu fazer com que o futebol dele aparecesse mais. O Verratti é aquilo, o Verratti ele precisa, né, de que a bola chegue até ele para ele poder resolver, etc, né? Bom, aí o Vasco sai na frente do placar, aí depois num pênalti que, na minha opinião, não foi pênalti, mas é o Klaus, né, que já havia feito o Klaus já tinha feito uma partida tenebrosa no jogo de Copa do Brasil, né, entre Bahia e Fluminense. Aí, né, ele dá o pênalti, marca o pênalti, o Lucas Freitas estava na jogada, como disse para mim, não foi pênalti, ele marca o pênalti, o Lucas Lima vai para a cobrança, e assim o Sport empata a partida ali por volta dos 33, né, 33 da primeira etapa, né, 25, perdão, da primeira etapa, tudo igual, mas minutos depois, né, Coutinho marca ali o segundo gol, colocando o Vasco novamente no placar com o passe de Nuno Moreira, uma jogada que o próprio Coutinho acreditou no lance, isso é importante, mesmo que o Coutinho tenha feito uma partida baixa, ele fez o gol, né, e também acreditou no lance, o Vasco volta a estar à frente do marcador. E a gente terminou uma primeira etapa do qual o Vasco ele não jogou muito bem, mas foi efetivo, isso é muito importante também. E precisa também pontuar que, né, como disse, em situações como essa, que a gente não vem fazendo bons jogos, vencer é o mais importante. Independente se você vai sofrer muito, se vai sofrer pouco, ou se você vai, né, ter muita posse de bola ou pouca posse de bola, o mais importante para a situação que a gente se encontra hoje é vencer, vencer e vencer. E é isso, sabe? Então, assim, não adianta nós também ter muita posse de bola e não vencer a partida, né? Eu fico mais preocupado, que vale para mim o resultado final. Mas acho também, galera, que o treinador, né, os jogadores, para colocar tudo só na culpa, né, do treinador, né, na conta do treinador, os jogadores também precisam fazer a leitura do jogo, né? O jogo do qual
inicia-se a segunda etapa e muito cedo, já no início da segunda etapa, sai o pênalti para o Vasco da Gama. Como eu disse, né, mais sorte do que juiz é bom, né, que tem uma coisa que a gente não tem muita sorte, né, o Vasco da Gama. E de pênalti o Verratti, né, quem estava no lance do pênalti, né, que foi o terceiro gol do Vasco, foi o Lucas Freitas, fez uma jogada, acabou ele sofrendo a carga, o Klaus marca o pênalti, e o Verratti vai para a cobrança e faz o gol, deixando o Vasco com 2 gols de vantagem, né? Já no início da segunda etapa, dando indícios que seria uma vitória tranquila, mas sendo Vasco da Gama, a gente sabe que nem tudo, né, é tão tranquilo assim. E quando o Vasco faz o terceiro gol, a gente passa a ficar com aquela pulguinha atrás da orelha, né? O que esperar agora, faltando ainda 20, 30 minutos ali do segundo tempo ainda, muita coisa para poder rolar. E o Vasco passa a ficar trocando passe, o Sport estava dando a entender que ele ia aceitar essa troca de passe do Vasco, né? Tanto é que o Sport estava um pouco já abatido, mas com isso estava tendo muitos espaços. Então, muito mais do que só ficar trocando passe ali, o Vasco tinha chance de trocar passe e até mesmo aprofundar mais, né? Atacar mais o esporte, mas o Vasco ficou optando por ficar rodando a bola, girando, né? Aquela troca de passes que, não, na minha opinião, não adianta tanto se você não tem aquela efetividade de pelo menos agredir o gol adversário. E assim isso vai gerando na gente aquela impaciência de tipo, pô, tá tudo muito calmo demais, né? Tá tudo muito tranquilo, isso não é muito legal se tratando de Vasco da Gama. Porque faltando ainda 20, 30 minutos de jogo ainda, a gente fica preocupado. Pô, se o Vasco não fizer mais gols, um gol do esporte, o esporte volta para o jogo e foi o que aconteceu. E aí, é o que eu falo, né? O Diniz tinha que ter feito essa leitura, porque nos jogos anteriores ele não tinha tantas peças assim, mas hoje, por exemplo, já tinha o Matheus França no banco, tinha o André Gomes, né? Tinha, deixa eu ver mais quem. Tinha algumas peças para poder mexer ali, né? Mas ele optou por esperar o esporte fazer o segundo gol, o esporte começar a vir todo para o campo de defesa do Vasco, o Vasco colocar todos os seus jogadores no seu campo de defesa, o esporte vir atacar, né? Porque, cara, como eu disse, o Vasco estava uma vitória de sair da zona do rebaixamento. Mas o esporte está numa situação muito pior. Então, assim, a situação que o esporte está aí só tem que se jogar e atacar, não tinha muito o que fazer. E aí o Diniz, na minha visão, errou muito e demorou muito para poder mexer. Antes disso, a gente, infelizmente, perdeu o Jair, né? Porque a gente perde o Jair, por conta ele sai lesionado, e aí a gente já fica já sem volante, porque já tinha perdido o Tietê, enfim, então é uma situação chata, né? Porque o Jair estava jogando bem. E aí eu conto também um pouquinho na conta do juiz, que decidiu deixar o jogo rolar mais, mas não estava ali punindo os jogadores com o amarelo, e isso prejudicou o Vasco, porque já tinha sido 2 faltas feitas pelo esporte, que já era para os jogadores do esporte ter sido advertidos, porque se ele tem esse critério de deixar o jogo correr mais, ele não deveria ter dado um amarelo muito cedo para o Moura, que não sei se você se lembra, no início da primeira etapa, o Moura foi amarelado muito cedo, e depois o esporte faz 2 faltas, uma delas foi que originou o Jair deixar o campo, né, porque ele sentiu ali o joelho, e os jogadores do esporte não foram advertidos, né, com o amarelo. Então você vê aquela questão do critério padrão, né, Brasil, que não tem, né, a favor, né, das duas equipes. Enfim, aí na segunda etapa tem essa questão, como eu disse, do Diniz não ter feito a leitura correta e o Vasco sofreu o segundo gol, um gol de cabeça, que também eu coloco ali na culpa dos jogadores que eles precisam, né, para não ficar tudo em cima do treinador. O jogador precisa estar ligado, e o Vasco não pode ficar negociando resultados negativos, ainda mais tendo as oportunidades que teve hoje. Ninguém sobe para poder afastar a bola, e o zagueiro do esporte sobe sozinho, com um tiro, faz um gol de cabeça sem chances nenhuma para o goleiro Léo Jardim. Assim, o Diniz trazendo de novo o esporte para o seu campo defensivo, e o esporte foi com tudo. Antes do esporte fazer o segundo gol, vocês devem se ver o jogo, né? Cara, o esporte estava dando indícios que ele ia meio que se entregar, mas a situação já estava ficando delicada, porque na arquibancada a torcida já estava se desentendendo, os torcedores do esporte, já tinha torcedor discutindo, com aquela confusão, a polícia tendo que entrar no meio, porque, cara, é uma situação delicadíssima. O esporte não tem uma vitória ainda, jogando em casa, já estamos no segundo turno de campeonato brasileiro. Então, ou seja, o esporte está numa situação horrível. E o Vasco, ele tem que ter essas oportunidades, ele tem que vencer. Porque, cara, como eu disse, a nossa realidade hoje é aquela de uma vitória sair da zona do rebaixamento. A gente não pode chegar
na 34ª rodada, 35ª rodada, precisando vencer e contando com o resultado de um, de outro, com derrota do outro, como foi, por exemplo, o campeonato passado. Porque o Vasco não tem time para estar na zona de rebaixamento. O Vasco dos times que está na zona de rebaixamento, ele é um dos que tem um dos melhores elencos, mas o Vasco não pode ser displicente. O Vasco não pode ficar desligado, faltando 20, 30 minutos de jogo. O Vasco não pode entrar como entrou contra o Juventude, como entrou contra o Corinthians, displicente, desligado, já perdendo o jogo por 1-0, como foi essas últimas partidas, né? E também não pode estar à frente do marcador como esteve hoje durante boa parte do jogo, durante todo o jogo, mas dar a bola para o adversário poder jogar, porque, cara, o adversário também precisa pontuar. Então, essa leitura, na minha opinião, quem tem que fazer é o Diniz, que é o treinador. Não pode demorar tanto para poder mexer, sabe? Mas, como eu disse, hoje foi mais sorte do que juízo. E aí o Vasco, ele na segunda etapa já teve algumas chances ali, com o Matheus França, né? O Comida chegou também a finalizar a gol uma vez ali, mas não pegou muito bem na bola. E a partida foi mais ou menos isso, galera, que rolou. Mas como eu disse, o mais importante é o Vasco vencer, porque essa vitória ela tirou o Vasco da zona do rebaixamento. E para você ver que está tão equilibrado, galera, tá todo mundo com o mesmo número de pontos. O Vasco, o Vitória que venceu em casa também, né, no Barradão, e o Santos que empatou em casa, né? É um tropeço, o Santos empatou em casa, mas acabou sendo também bom para o Vasco. Tá todo mundo com 22 pontos. Quando passar essa data FIFA, né, o Vasco vai ter o jogo da Copa do Brasil e depois vai receber o Ceará, que é também um ponto positivo, dá para pontuar, mas o Vasco não pode dar tanto mole, tantos vacilos como deu hoje. Como eu disse, o primeiro tempo efetivo, um jogo do qual o Vasco ele não foi bom taticamente falando, mas foi efetivo, teve as oportunidades para poder matar ainda mais cedo, mas esperou demais. Já na segunda etapa, praticamente um Vasco muito, muito abaixo do que poderia ter sido, beleza? Mas como eu disse, o mais importante é a vitória, e a vitória veio. Você concorda comigo? E, na minha opinião, ali, um dos melhores do jogo foi o Nuno Moreira. O Cauã Barros ele fez uma partida do qual ele até pediu para ser substituído na segunda etapa. Acho que ele cansou um pouco. O Lucas Freitas, que esteve envolvido na questão do pênalti, que não foi pênalti. E também vale ressaltar aqui a questão do Lucas Freitas ter marcado aqui o pênalti, né? Foi muito por conta do Vasco estar jogando com a linha alta, mas está jogando com aquela linha alta que não ajuda muito, sabe? Que é quando você está com seus meio volantes e atacantes todos marcando em cima, mas os seus zagueiros e os seus laterais não sobem, né? Não ficam ali no meio campo para quando, caso o adversário consiga roubar a bola e puxar um contra-ataque, você já esteja em cima para poder matar a jogada. Não. Estava todo mundo no campo de defesa, mas os laterais e os zagueiros lá atrás, depois, né, no nosso campo defensivo. Então, ou seja, a jogada ali, que depois virou pênalti, né, que na minha opinião foi pênalti, foi por conta disso. Mas estava jogando com uma linha alta, mas com um buraco no meio campo que não adiantou de nada. Entendeu? Então, para tu ver como estava realmente uma bagunça na primeira etapa, mas a chance que o Vasco teve, o Vasco fez. O segundo tempo já iniciou com um pênalti, excelente. O Verret fez, converteu o pênalti para o Vasco. E depois, no segundo tempo, o Vasco ficou trocando a bola para lá e para cá, para lá e para cá, mas sem muita efetividade, sem agredir muito o vôlei do Sport. E depois o Sport faz o segundo gol, né? O Vasco chamou o Sport para cima, o Sport foi. E foi até aquele final ali, até o apito final, que, né, Deus nos acuda, porque parece que esse é o padrão do Vasco da Gama. Mas lembrando, o Fernando Diniz precisa corrigir isso. Mas vamos ver o que vai sair dessa data FIFA. Os reforços já estão aí. O Cuesta também já chegou no Rio de Janeiro. O Robert Renan já está no grupo, já todo mundo. Até o Matheus França já jogou hoje. Vamos ver se já para esse restante aí de início de segundo turno a gente consegue fazer partidas melhores, porque o Vasco não pode negociar resultados como esteve perto hoje, beleza? Dito isso, Vasco da Gama 3, Sport Recife 2. Comenta aí. Antes de você ir embora, se inscreva no canal. Esse é o canal VulFute, o canal que mais cresce no Brasil. Tamo junto. Valeu!